Ok, bom dia para todos. Hoje nós estamos apresentando nossa 48ª Happy Hour. E acredito que a nossa convidada teve que sair, espero que ela retorne. Raquel, vamos aguardar rapidamente. Acho que ela retorna já já. A internet, às vezes, nos prega surpresas. Aqui já está de volta. Raquel, você já está de volta? Sim. Então... Deixa eu ver aqui. Ok. Ok, então hoje temos o prazer de estarmos na nossa 48ª Happy Hour com a senhora Raquel Buscaccio. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. Raquel, certificada em Enneagrama Master pela SBE Consteladora Sistêmica, hipnóloga e instrutora de Theta Healing. Vamos descobrir como o Enneagrama pode nos ajudar. Muito bem-vinda. O microfone é todo seu, querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. É sempre um prazer muito grande levar o Enneagrama para o mundo, que é uma das técnicas que eu trabalho, porque transformou muito, muito, muito a minha vida. É muito gostoso falar do Enneagrama. Então, eu sou grata pelo convite e espero poder contribuir com todos que estão aqui assistindo. Com certeza. Ficou mudo, não te escutei. Agora Desculpe. voltou. Ok. Você tem uma apresentação para nos apresentar, correto? Eu peguei um pedacinho só para começar explicando o que que é o Enneagrama, né? Da onde Uhum. vem, e depois a gente entra na parte de como ele pode transformar a nossa vida, né? Perfeito. Você quer que já... Já pode, sim. Deixa eu colocar então aqui. Espera aí. Ok. Oi? Já está perfeito. Tá ótimo, então. Eu coloquei a gente começa falando do Enneagrama. O Enneagrama é esse símbolo que está aparecendo na tela, tá? Só que a gente vai falar hoje do Enneagrama das personalidades. Vou contar um pouquinho da história dele e depois onde, como as personalidades se encaixam dentro desse símbolo, tá? Ele é um símbolo de 9 pontas e cada uma dessas pontas contém essências de uma personalidade e todos nós nos encontramos em uma delas, tá? Deixa eu ir passando aqui à frente, peraí. Bom, aqui é um texto breve, bem rapidinho, mas só para a gente entender aqui, olha. O Enneagrama, ele vem do grego, a palavra Enneia de 9, então nós temos 9 pontas, e grama forma, então fica uma figura de 9 pontas, né? Que está aqui. É um símbolo curioso, né? Tipo assim, não se sabe quem desenhou, então isso não tem registro, tá? Não tem, esse registro não tem. Então dizem que é 2500 antes de Cristo, então é bem, bem antigo. Já tem relatos dele, né? Mas quem desenhou, da onde, isso não se sabe, tá? E como que ele foi trazido para o mundo moderno? Foi trazido por um filósofo armênio chamado Gurdjieff, que inclusive escreveu Encontro com Homens Notáveis, e, se eu não me engano, tem até um filme também, tem sim, eu vi. E ele, em uma das viagens dele, ele encontrou esse símbolo e dentro dele, pela forma como as pessoas utilizavam isso, né? E cada lugar
de uma forma, ele concluiu, né, que está ali, ó, que nele haviam as respostas para ajudar o homem a perceber, porque isso era uma questão de Gurdjieff. Ele era aficionado pelo ser humano, pelo homem, pela personalidade. Isso já é em 1875, por aí. Então, quando ele encontra o eneagrama e vê que tem algo que está relacionado à essência do ser humano, né, ele fica fascinado por esse símbolo e traz ele para o mundo moderno, né? Bom, aí começa um pouco a brincadeira, que vem no início do século, no início da década de 50, vem um boliviano chamado Oscar Ichazo, que ligou o símbolo do eneagrama às 9 ramatias. E a gente vai entender como ramatias é pecado, erro, culpa, que ele fez uma correlação com os 7 pecados capitais, só que acrescentou vaidade e medo. E tem ainda relatos que dizem que esses 2 pecados foram também tirados da Bíblia dentro dos 7 pecados, mas não é a questão aqui. Só que entra aí 9 pecados capitais com esses 2. Então, a gente vai encontrar ira, né? Vai encontrar a preguiça, tudo dentro também dessas 9 pontas, tá? Em 1970, então a gente vê que é recente, né? Esse estudo ele está bem aprofundado, está se aprofundando agora. Veio o psiquiatra chileno, né, Cláudio Naranjo, e aí o que ele fez? Ele correlacionou os sistemas psicológicos junto às 9 pontas. Então, percebe, vem o Gurdjieff e traz o símbolo, vem Oscar Ichazo e coloca os pecados capitais, né? Acrescentando vaidade e medo, e chega Cláudio Naranjo depois e faz que é um psiquiatra e correlaciona com os sistemas psicológicos a partir de um estudo feito com os pacientes psiquiátricos dele. Então, até aí a gente está falando de pecado, de erro, de culpa e de doença, né? Então, tá a essência, foi por onde surgiram os estudos que a gente chama de Eneagrama das personalidades, tá? Logo depois, é onde vem o grande salto, que é onde nós utilizamos o Eneagrama hoje dentro do autoconhecimento, tá? Foi a descoberta que sim, dentro dessas personalidades, existe um nível de consciência, porque nós não somos estáticos, né? Estamos em eterno. Assim como a gente pode dar uma despencada, a gente também levanta. Então, são fases da nossa vida que, se a gente para pensar, ali está atuando dentro de uma visão do Eneagrama, níveis de consciência, né? De como eu lido com determinada situação, como eu lido psicologicamente com determinada situação. E aí começa a ficar lindo, né? Porque quando a gente vai falar de níveis de consciência, a gente sai de um estado patológico, que foi ali quando a gente estava correlacionando, quando estava sendo correlacionado às doenças psiquiátricas, a gente sai do nível patológico para um nível saudável. Então, existe numa escala, tá? Que aí a gente coloca como vertical, níveis de consciência. Porque dentro desses níveis de consciência, o Eneagrama chega na minha vida me mostrando qual o caminho para seguir, para eu ir para a minha essência e o meu melhor. E aí a gente sai do pecado, dos 9 pecados, né, das ramatias, e vai para a essência, vai para o melhor. Então, por exemplo, quando a gente chega ali no ponto 1 do Eneagrama, e se der tempo a gente pode passar rapidinho por eles, tá? Quando a gente chega ali no ponto 1 do Eneagrama, a gente vai encontrar como um pecado a ira, mas quando vai subindo, a gente encontra o perdão. Então, na verdade, são pessoas que, em essência, traz a energia do perdão para a Terra, né? Só que por uma questão de adaptação energética e dos traumas que encontra ao longo da vida, de tudo que presencia, normalmente, quando a gente se afasta da nossa essência, a gente tende a ir para aquilo que a gente traz o oposto.
Então, passa a ser as pessoas que vão ter mais dificuldades de te perdoar, conectados à ira, porque caiu. Mas, de fato, em essência, são pessoas que trazem serenidade e perdão. E aí começa um estudo, né? É muito bonito. Daí eu coloquei aqui, né? O Enneagrama não é estático, é dinâmico, e o dinâmico está dentro dessa explicação que eu trouxe agora, e que nossos comportamentos não nos definem. Na maioria das vezes estão atuando como um mecanismo de defesa para proteção da nossa essência. Somos sagrados, somos luz, somos amor, né? E aí a brincadeira começa, né? Isso começa, vamos dizer assim, a partir do nascimento, né? Conforme você vai se desenvolvendo e as informações que são transmitidas, né, para aquela criança, e então você tem vários momentos, né, que aquilo vai te mostrando, vamos dizer assim, as regras da vida, né, que você tem que seguir e não ficar deprimido quando alguém te chama atenção, que você está aprendendo a lidar com o que você pode, o que você não pode, se o que você moldando, deve. né? Exatamente, né? E sem que deixas, vamos dizer assim, cicatrizes na sua personalidade. Então, temos que ter muito cuidado, até eu sempre digo, nas palavras que você usa quando você vai recriminar alguém, né? Para que não crie essas feridas na formação psicológica, Sim. né, emocional daquela pessoa, né? Sim, sim. Há de se ter bastante cuidado. E sabe que aí você trazendo esse ponto, né? Essa é uma das coisas que eu acho muito rica no Eneagrama, porque nos permite ter esse cuidado dentro do universo do outro. Então, por exemplo, eu amo quando dentro dos cursos, né, aparecem famílias para fazer. Então, por quê? Porque fazendo junto, eles se conhecem e um começa a entender o universo do outro. Porque às vezes a forma de falar ou a forma de colocar isso faz toda a diferença, até para poder moldar, porque às vezes a gente está tentando moldar uma pessoa que tem um formato de um triângulo dentro de um quadrado, isso não vai acontecer. É dor o tempo inteiro. Existem outras formas, né, de se colocar o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado, e dentro desse lugar fica mais fácil. Então, o Eneagrama também traz isso. Não é só uma ferramenta para a gente se encontrar, entender quem somos, mas a gente vê como realmente explica, na verdade, realmente como um é diferente do outro, e às vezes o que a gente está pedindo que o outro faça ou dê não é da essência, ele não vai conseguir, né? E vice-versa, assim como às vezes é difícil de mudar algumas questões aqui, é uma via de mão dupla sempre, lá também né? Então é bem Você interessante. chamaria isso de a diplomacia do ser humano? Pode ser, exato, né? Porque ficam, sim, mais diplomáticos, né? Existe mais harmonia, existe mais paz, né? Quando tem esse entendimento, quando a pessoa está pronta e aberta também para a aceitação, né? De compreender, não, tá tudo bem, né? Não é entender e aceitar tudo o que vem do outro, mas às vezes a gente vai numa expectativa do outro e o outro não responde e vem a frustração. E aí a gente pode trabalhar em cima dessas expectativas, porque na maioria das vezes é uma expectativa criada a partir de mim, da minha Sim, realidade, que não é a realidade do do outro, outro. né? Então, fica mais leve, vem mais diplomacia quando você começa a chegar lá e falar assim, ok, até porque, vamos lá, o diplomata ele tem que saber como funcionam as coisas do outro lado, ele não pode chegar chegando, É verdade, não é é? verdade. Então, para ele chegar, ele vai ter que entender, né? É uma comunicação. O que que é aqui? Como funciona? Quais são as regras e as leis aqui, nesse lugar? Isso tem que ter, né? E aí, se a gente, com o que você trouxe correlacionando com o Eneagrama, seria exatamente isso, né? Como é que funciona aí dentro essa pessoa? É verdade. Tem aí dentro? E o que que tem aqui para que a comunicação seja leve? Então, quando vem família, é muito rico, muito rico.
mesmo. E eu queria te perguntar, qual seria, dentro do nosso planeta, os países que abraçam o Eneagrama como um estudo com seriedade dentro das suas próprias vidas? Existe algum país que se sobressai? Olha, dentro das. É porque é muito de como cada um pega assim para si, né? Mas eu sei que Portugal está com um movimento, está começando um movimento em Portugal, né? Uhum. Nos Estados Unidos, né? Onde a gente tem um livro que traz que é o do Dom Riso e do Russ Hudson, que é o Sabedoria do Enneagrama, que é um dos que eu realmente recomendo, né? Tem vários. A Índia? Não muito, eu acredito que não muito. Não. Essa informação eu não consigo te dar como está lá, né? Uhum. Mas dentro desse estudo, né, do Enneagrama das personalidades, onde tem todo um Uhum. estudo, né, psicológico, né, e agora entra o nível de consciência, Sim. estão mais abertos para isso, eles vão aceitar melhor essa ferramenta, Sei. né? Então, ela é uma ferramenta, sim, sagrada, mas ela entra também com um estudo psicológico, né, psiquiátrico, e vem nível de consciência. Então, é um estudo que, inclusive, a gente falou da década de 50, de 1970, né, que começaram a aparecer esses estudos mesmo esse salto. 1970 veio a correlação com a parte psiquiátrica. O salto mesmo é muito recente, né? Eu vejo um movimento bem grande no Brasil. Eu vejo, né? Eu tenho, inclusive, a minha formação, que foi em São Paulo, hoje eu estou como master e mentora da Sociedade Brasileira de Enneagrama, e nessa formação existe ali, a gente quando se encontra, são pessoas de todos os estados. São pessoas praticamente né, de todos os estados. Então, eu já vejo esse movimento acontecendo aqui também bastante, né? Deixa eu... Eu queria saber, Pedro, Thaís, você tem alguma pergunta para a Raquel? Pedro? Pedro? Opa, tenho sim. Dá para me ouvir? Dá, Dá para te pode ouvir, falar. Pedro. Essa questão do Eneagrama é bem interessante, que você falou também que é bem antes de Cristo, não se sabe quem desenhou, né? Mas como é que você acabou sabendo dele? Tipo, foi um caso pessoal? Alguém falou de você desse caso do Eneagrama das personalidades? Como é que você entrou nisso? Tá. Então, Pedro, na verdade, eu trabalho com técnicas voltado ao autoconhecimento. Então, o Enneagrama, ele entrou nesse meio. Então, eu já estava no meio. Então, como eu trabalho com uma técnica chamada Theta Healing, que traz muito autoconhecimento e ressignificação de crenças, que está ligada à psique humana, né? Eu descobri no Enneagrama, dentro de um dos treinamentos também de PNL, eu fiz o curso. Na verdade, eu entrei assim, falei, tem esse curso, e dos cursos que tinham lá, para mim, o que me chamou mais atenção, que eu gostei mais, foi assim, poxa, deixa eu ver esse aqui, entender, né, como é que funciona. Porque eu vou falar um pouco mais para frente agora, dentro desse símbolo, como é que a gente divide, né, pessoas mais corporais, mais mentais, mais emocionais, e eu fiquei curiosa. E eu fiz o primeiro, eu falei, gente, e quando eu fiz o primeiro, eu falei assim, nossa, eu sou essa aqui, não tem como mudar, não, me encontrei. Às vezes, pode ser que tenha alguma dúvida, mas alguns são muito certeiros, alguns tipos, a gente chama tipo do Eneagrama, né? Eles são mais certeiros. E ali, Pedro, eu comecei também a encontrar as pessoas da minha família. Eu falei, gente, olha o pai da minha filha todinho aí. Meu Deus, ó, minha mãe, meu pai. E eu comecei a entender o porquê, e aí é que é legal, o porquê do,
dos comportamentos deles, né? E aquilo me foi tão aliviador, um alívio tão grande, foi um alívio tão grande, que eu falei, gente, eu vou trazer isso para a ferramenta que eu trabalho, para o meu trabalho. E aí eu ingressei. De lá para cá, né? Aí foi quando eu fiz toda a formação, foi uma formação longa, presencial, né? Tudo em imersão, uma semana em imersão, foram várias, para poder estar entregando. E hoje eu digo que dentro de todas as técnicas que eu trabalho, sempre o Eneagrama está atuando. Porque às vezes, mesmo que a pessoa não tenha feito ainda e não saiba aonde ela está dentro da mandala do Eneagrama, eu, Raquel, né, como profissional e professora de Eneagrama, eu consigo saber se aquela pessoa é mais mental, é mais emocional, é mais corporal, o que às vezes dá para saber o que ela traz em essência. E aí a minha abordagem dentro de uma constelação sistêmica e dentro do Theta Healing passa a ser de acordo com o universo do mundo dessa pessoa e não do mundo da Raquel, né? Então, não sei se eu te respondi, se era isso, mas foi nesse caminho que eu entrei, foi aí que eu conheci. Conheci no Instituto de PNL, de Programação Neurolinguística. Então, tinha esse curso, aí eu fiz o primeiro curso, que era o primeiro básico, depois eu continuei, me apaixonei e fui seguindo. E qual é a técnica que você usa para testar as pessoas? Questionamentos? Então, olha, existem perguntas, tá? Existem perguntas que você pode fazer, né? Só que o que acontece? Inclusive, se coloca na internet, você acha um monte de questionários sobre o Eneagrama, né? Vou preencher, assim, umas perguntas para saber quem eu sou. Não é muito assim. Por quê? Porque existe muita coisa por trás, né? E a gente não consegue definir quem somos através de comportamento. Lembra ali, estava escrito, nós não somos nosso comportamento. Eles não nos definem, né? Então, é todo um trabalho em conjunto mesmo, de falar, de perceber o outro. Eu vou até passar, então, para voltar para o slide, que eu consigo te explicar melhor, porque a gente vai entrar, então, agora em qual parte? A gente entra na divisão são 9 pontas, 3 tríades. Então, a gente tem a tríade corporal, a tríade emocional e a tríade mental. 8, 9 e 1 são pessoas mais corporais. 2, 3 e 4 são pessoas mais emocionais. 5, 6 e 7 são pessoas que são mais mentais. E aí, você vendo a pessoa, você já consegue, com o tempo, né? Então, você já consegue sentir um pouco pelas características, se ela é mais mental, se ela é mais emocional. Então, vai muito além de comportamento. Os testes que fazemos, que tem muito na internet, né? Ele ajuda a dar uma ideia, mas ele não vai definir. Porque, assim, ó, e nós não somos o nosso comportamento. O Eneagrama nos mostra o que move a termos desse comportamento. Então, a gente não... a causa não é a questão, é o que está vindo atrás da causa. E aí tem a essência. E nesse lugar a gente se encontra. Porque, por exemplo, eu, Raquel, poderia estar modelando que foi até o início que a gente estava conversando antes, né? O que me trouxe foi quando a minha filha nasceu. Eu poderia estar modelando o comportamento do meu pai ou da minha mãe através de uma criação. Sim. Então, através disso, se eu respondo um questionário, eu vou achar talvez o tipo do meu pai e da minha mãe e não o meu. Então, é um estudo muito bacana, profundo, bem profundo, mas que também não é difícil de se achar, é só que há de se ter cuidado para que não vire um rótulo, porque quando vira um rótulo é assim, ó... não. Você botou a tampa. Não pode. Né? É porque o 8 é corporal, ele tem essa característica aqui, e é isso que vai acontecer. Ele rotula, e normalmente vai rotular no nível médio de consciência para baixo. Lembra que a gente falou do início do nível de consciência? Sim. No nível de consciência, existe o patológico, existe o médio de consciência, existe o saudável. E a maioria das perguntas... porque a maioria de nós estamos no nível médio de consciência, que no nível médio, vamos botar em 9 também, essa escala? 3, né, lá embaixo, 3 patológico, 3
médio e 3 saudável. Dentro desses 3 médios aqui, ó, existe muita diferença em quem está aqui mais em cima e quem está aqui mais embaixo. Mas a maioria estamos aqui nesse nível médio de consciência, tá? E aí, quando vai fazer um teste psicológico fora para definir, as perguntas são baseadas em comportamentos do nível médio de consciência para baixo. E o que acontece? Qual é o cuidado que tem que se ter nesse lugar? Do nível médio de consciência para baixo, vem o rótulo. Ah, eu entendi. Então, eu sou brigão assim porque eu sou esse número aqui e é desse jeito que esse número funciona. Então, há de me aguentar agora porque eu sou assim. Eu rotulei, eu saí do dinâmico e virei estático. E aí o Eneagrama passa a ser uma muleta e não uma ferramenta de desenvolvimento para o melhor. Entendi. Né? É um pouco isso. Mas quando a gente entende que não, eu posso nesse comportamento estar aqui hoje, mas essa não sou eu. Existe muita coisa por trás acontecendo. Eu começo, sim, uma caminhada para o meu melhor. Eu acredito que a transformação planetária do planeta, do mundo, vem quando todos nós nos olhamos e nos transformamos. Né? Sim. Um pouco isso. Eu vou, então, passar agora de novo para o... Você acredita que, no momento, com o que está acontecendo no mundo, né, com a pandemia, o próprio, vamos dizer assim, o próprio universo está conspirando, de certo modo, para nos fazer acordar para uma realidade diferente? Acredito. Não é? Acredito muito. Uma elevação. Uma elevação. Porque eu acredito que para essa elevação existir, a gente tem que olhar para o que está escuro, olhar lá para dentro do baúzinho, da gaveta e ver assim, poxa, isso aqui não está legal. Isso aqui tá mofando, tá escuro, tá abafado, tá mofando, né? Deixa eu tirar isso daqui e levar para a luz, né? O próprio movimento de tudo que aconteceu, né? Nesses quase 2 anos agora, foi um movimento de saiam do mundo e entrem para dentro das suas casas. Sim. Então, se a gente vai fazer simbolicamente esse movimento, pare de buscar fora e olhe para dentro. Porque é só dessa forma que vem a transformação. Eu não acredito em outra forma de transformação que não seja essa, senão é muito externo. Verdade, tudo começa por nós mesmos. E aí, volta para dentro, volta para si, e na maioria das vezes, né, volta a conviver com os familiares, não fuja, ainda tem coisa para ser resolvida aí. Então, o movimento de constelação sistêmica familiar aumentou muito, porque você, de repente, se mora com o pai e com a mãe ainda, e com os irmãos, tem que ficar ali, agora não mais, mas no início, né, foi muito forte isso, 3 meses, vamos lá, vamos se olhar, vamos se entender, vamos se acertar aqui, ou se acerta ou não, mas de um jeito ou de outro, fato é que foi mostrado, olha, tem algo aqui, e o que fazemos com isso? E eu sempre acredito na evolução, então eu realmente acredito que está sendo necessário e que sim, estamos indo para um outro lugar. Sim. Esse é o que eu trago aqui no meu coração, né? Bom, deixa eu mudar aqui, peraí. Bom, aqui então, olha, a gente começa aqui nesse slide, eu dividi, tá vendo? Trouxe a tríade corporal, então aqui a gente tem, só antes, mas eu não vou aprofundar muito não, só para a gente entender um pouco o símbolo, deixa eu vir para cá, olha. Ele é composto por um círculo, tá vendo? Um triângulo e uma hexáde, tá vendo? Então, quando juntam esses 3, um em cima do outro, nós temos a figura do eneagrama, que formam as 9 pontas. Então, aqui a gente tem 6 e aqui a gente tem 3, tá? Certo. Vou passar por aqui rapidinho. E ela se sobrepõe. Se sobrepõe. Então, o primeiro, que é o círculo, ele traz a lei do 1. O círculo, que energia que esse símbolo traz no círculo? Ele traz
o círculo representa a unidade, o todo que não tem Certo. fim, não tem início nem fim, né? Estamos em constante movimento, não existe um nada estático. E aí a gente entra naquele lugar de não podemos nos rotular, né? Isso não faz sentido. Então, ele já começa, ele circula todos os outros, as 9 pontas, dentro de estamos em constante movimento e constante transformação. Depois vem a lei do 3 dentro, que é a lei da Trindade, que é a energia da criação, do manifesto, né? Que, ó, tudo no universo, aliás, acabei de ver aqui que o universo está escrito contrário, mas tudo no universo, para ser criado, é necessária a combinação de 3 forças, que é ação, reação e mediação. Então, eu aqui estou conversando com você. Nós chegamos a um acordo, né? Num ponto de vista, em comum ou não, mas algo transforma desse diálogo aqui, que é horizontal, vem uma terceira força que faz com que se transforme e algo mude, né? E aí, aqui embaixo tem, né? Quando a gente divide 1 por 3, a gente chega na dízima periódica, que é 03333, que traz a energia para dentro da mandala, que existe, né, o círculo, a lei do 1, do infinito, do que tudo está em movimento, e aqui está representando como o infinito, tá? A última, né, que é não menos importante, tá? Vem a lei dos 7. Então, a Exade, que são as 6 pontas, traz a lei dos 7. Eu vou explicar aqui como. Aqui a gente já tem todos os números, né? De 1, onde começa, a gente começa lá em cima com o 9, depois vai descendo, mas perceba que aí eu botei mais forte os números da Exade. Quando a gente tem o 1, ele liga no 4, ele abaixa ali, ó. 1 vai no 4, no 2, no 8, no 5, no 7 e volta para o 1. E olha o que acontece quando a gente divide 1 por 7. Olha o resultado que a gente tem. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Então, olha que mágico, né? Isso não é definido pelo homem. Não foi aonde foi colocado. Os números estão colocados na ordem. E aí dentro seria pelo universo. Pelo universo, né? E aí, e o que representa esses movimentos? Exatamente o caminho de desenvolvimento. Então, quando a gente vai falar dentro da lei dos 7, a gente está falando disso. O Eneagrama está representando um caminho de desenvolvimento. E aí, se a gente também pega o 7, né, a representação, a gente tem as 7 notas musicais, e cada som a gente sabe que é uma frequência, e o som ele tem o poder de transmutar, de purificar. A gente chega nas 7 leis herméticas, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris. Então, está conosco o tempo inteiro. Então, é a junção dessas 3 figuras, nasce esse símbolo sagrado que é o Eneagrama. Deixa eu ver se aqui eu botei mais algum. Aqui eu botei só porque eu já volto lá para os outros 3, tá? Nem sei que horas são, eu posso falar? Não, tudo bem, pode continuar, pode continuar. Tá. Então, aqui, porque esse é o programa, essa é da apostila do curso que eu dou. Então, eu trouxe para frente essa parte aqui, que eu acho que é interessante saber, né? Que são sempre 9 tipos psicológicos de personalidade, e sim, você está em uma delas, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas 9, para tanta gente no mundo, não tem um 10º, tem certeza que não vai ter um 11º? Olha, quando a gente começa a estudar, a gente fala assim, não, a gente vê, não, é isso mesmo, estamos nela, né? A gente se encontra. Uns podem levar um pouquinho mais de tempo, outros é na hora, mas de fato a essência a virtude, porque todos nós trazemos virtudes para o mundo, todos nós. E essas virtudes elas estão distribuídas dentro desses 9 raios que quando a gente fala raio, né, a gente está falando do melhor, da essência. Quando a gente fala tipo, a gente está indo um pouco mais já para o comportamento. Então, sim, a gente se encontra. E todos os pontos do Eneagrama são igualmente importantes, não existe um melhor do que o outro, né? A gente chega aqui e se identifica com um deles, eu acredito que a gente já traz a nossa essência, né? E aí é uma coisa da Raquel aqui. Mas todos eles são necessários, porque
todos são necessários. Quando a gente vai falar das virtudes, então a gente chega no ponto 1, falando do perdão, da aceitação, da serenidade, a gente chega no 2, a gente fala do amor incondicional, a gente chega no 3, a gente fala da esperança, da veracidade, no 4 a gente fala da origem, do belo, da equanimidade, aí no 5 a gente vai falar... Então, todos eles têm coisas que o mundo precisa, então não existe um melhor do que o outro, existe só uma dança, eles se complementam, né? Aqui o Eneagrama não é definição de comportamento, é um mapa que nos mostra o que está por trás dele e nos ajuda a caminharmos para a nossa essência. Então, ele é um mapa que vai mostrar o que a gente precisa para trazer leveza para a nossa vida, né? Você diria que a vida, bom, quando a gente faz referência à escola da vida, é exatamente isso, né? Que ela vai te mostrando, te testando, e depende de como você reage àquelas situações, né? É isso. Sempre seremos testados, né? Sempre, o tempo todo estamos Diariamente. testados, né? Alguns mais desafiadores, outros menos, Sim. mas sempre tem algo externo chegando para nós para a gente lidar. Então é isso, na minha vida e na vida das pessoas que eu atendo e para quem eu levo essa ferramenta, né? Eu percebo que de fato traz uma diferença quando esses testes chegam de fora, eu estou mais em equilíbrio comigo mesmo, eu estou me entendendo melhor e sabendo como lidar com determinada situação, para que se resolva e não para que se aumente um problema, né? Então, é exatamente nesse lugar aí que você perguntou, sim. E aqui não mudamos de tipo ao longo da vida, mas transitamos pelos níveis de consciência, o que faz com que os comportamentos mudem. Então, uma vez a gente está falando de essência, né? Sim. E isso não se muda. Mas quando a gente fala do nível de consciência, a gente sim está falando de uma mudança de comportamento, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou mais esse, agora eu sou esse. Não. É porque existe também um estudo, uma tendência, né, que quanto mais a pessoa vai subindo o nível de consciência, mais ela também vai conseguindo acessar o melhor dos outros tipos e dos outros raios, né? E quanto mais desce também, mais escuro vai ficando, né? Mas a essência ela não muda. O que pode acontecer e que também está tudo bem, é comum, às vezes a pessoa pode se encontrar em determinado tipo, mas depois de aprofundar mesmo, entender o que é essa ferramenta, fala assim, nossa, eu descobri que eu não sou o 2, eu sou o 9. Né? Por quê? Porque antes ainda estava no comportamento, depois entendeu a sua essência. Mas aí não é que ela mudou, é que ali sim ela se encontrou. Então tem aí uma diferença. Você fica mais tolerante quando existem certas situações, né? Muito mais, muito mais. Claro, dependendo do que... aqui a gente finaliza, o Enneagrama é dinâmico, botei esse desenho só para a gente entender. Sim, muito mais, porque a gente começa a ficar, primeiro, o que eu percebo, né? Como foi o meu processo e o que eu percebo com as pessoas, que são fisgados mesmo pelo Enneagrama, a gente começa a ficar mais tolerante com a gente mesmo, né? Porque aí essa tolerância passa para o outro. Porque o Enneagrama ele não vai fazer isso para o aqui externo. Ele entra em você e aí ele sai. Então, a gente começa a se entender, a se aceitar, a ser mais tolerante conosco mesmo. E aí, dentro desse lugar, a consequência natural dessa tolerância interna é a tolerância com o outro. E isso é uma coisa que realmente o Enneagrama traz quando a gente encontra, quando a pessoa está aberta para isso, tá? Isso é muito interessante, eu estou adorando. Ai, que bom, fico feliz. Não, é muito bom, eu estou querendo até apaixonada. me autoconhecer mais ainda agora. Ai, que bom, que bom.
A gente sempre está se perguntando, né, querendo saber os porquês, né, que agimos de determinadas maneiras, né, e esse autoconhecimento, acho que é Ele é fundamental. exatamente, né, para a gente ter uma vida equilibrada, né, e espiritualmente falando, né, awareness, né, eu acho que Isso. a juventude precisa muito disso, né, no É onde dia está a de hoje. transformação do mundo, né? É É aí, verdade. na juventude, nos É. jovens. Porque eles aprendem muito o lado acadêmico, né? E Uhum. devido também à falta de interesse até por alguma crença, né? Eu acho que eles precisavam, sim, começar a se questionar mais, né? Para se conhecer mais, que a É, gente ouve muito o número de jovens que têm depressão, muita coisa, né? muita coisa. E É, agora também com a pandemia. e o que está acontecendo é isso. A pandemia ela está mostrando essa realidade. Na verdade, tinha muito já que era escuro e não se sabia, mas aí a pandemia ela mostra, e sim, realmente, muita coisa. E aí essa ferramenta ela vai ajudando a entender, a sair. Sempre digo que é um conjunto, né? Isso eu falo sempre, não é uma Sim. coisa única, não é a salvação, mas aí quando a gente está falando já também, por exemplo, da parte de nível patológico, né, que foram, Uhum. que é onde que os níveis psiquiátricos mesmo, é, há de se trabalhar em conjunto. Uhum. Então, né, como eu falei no início, né, eu antes de entrar nesse universo, né, fui tomada por uma depressão que desencadeou numa síndrome do pânico, É. né? E aí fiz todo o tratamento, precisei do remédio e a vontade de mudar e de não ficar Uhum. dependente, de entender, de me conhecer, é que me tirou desse lugar. Então o Uhum. médico falou assim: "Poxa, vamos experimentar diminuir?" Falei, poxa, vamos. E deu certo, né? Porque é uma transição. Mas, Sim. de fato, quando a gente vai para esse lugar, eu costumo dizer assim, ir para esse lugar passa a ser uma prevenção da depressão e de algo maior que possa Sim. desencadear a partir disso, né? E que hoje, quando a gente tem que bruscamente mudar o nosso ritmo de vida, não estamos acostumados, aquilo que estava escondido veio à tona. Aí está assim, pipocando depressão, ansiedade, toque. Então, tem muitas coisas Sim. aparecendo aí a partir de tudo isso, né? É por falta de autoconhecimento, né? Também é um Porque, conjunto, é um fator que ajudaria na prevenção, com certeza sim, ajudaria na prevenção, né? né? Porque muitas vezes existe também uma discriminação quando a pessoa diz assim, eu quero buscar um equilíbrio na minha vida. É como se você está perdendo o juízo, e na realidade não é. Você É, quer conhecer a si próprio, né? é, O seu potencial, de como você lidar com determinadas situações, né? E uhum, não entrar em depressão e, enfim, abraçar vícios, né? Muitas vezes eu até questiono por que tantos jovens entram nas drogas, né? Pessoas até de nível socioeconômico bom, que têm até escolaridade, uma família regrada, e, no entanto, aquele indivíduo entra por esse caminho de drogas, de repente por falta de autoconhecimento do sim. potencial que ele tem, Tem um fator né? emocional que sem o autoconhecimento fica difícil sair, né? Exatamente, Não né? fica mais difícil sair. É, É, e se é os pais, de repente, observam, né? Por isso que a comunicação, pais e filhos, é fundamental, né? Nossa, eu digo que, graças a Deus, meu relacionamento com a minha filha sempre foi muito bom, mas com o Eneagrama ficou infinitamente melhor.
porque, né, hoje ela com 22 anos, ela trabalha comigo, né? Ela entende o universo da mãe e a mãe entende melhor o universo dela na visão do eneagrama, não só na visão do achismo de mãe, né? Então, fica muito mais leve a Sim. comunicação e fica muito mais fácil para Raquel, como mãe, passar e transmitir para ela os valores que eu acredito que são o que vai fazer bem a ela, né? Uhum. E todos, Sem depender tanto de você, mas ela depende dela própria. isso, e eu sei, entendo o universo dela para poder chegar e dar os valores, Sim, não do meu jeito, mas do jeito dela, né? dela. Então, Ela vai mas, se autoconhecendo. exatamente, exatamente. Ai, Bom, fantástico. que Pedro, bom. mais alguma pergunta? E Thaisa, você tem alguma pergunta, querida? Você não falou nada até agora. Eu não sei quem você é. Até gostaria de poder ver você. A Mas, Thaísa Castelo Branco, sim. é uma amiga minha, Ah, ok. ela que Bem-vinda. também acompanha, né? Ah, muito Também legal. acompanha. E me diz uma coisa, Raquel, quanto tempo normalmente a pessoa que faz esse autoconhecimento leva? Você diz o quê? Para se achar dentro do enneagrama? Sim. Tá. Bom, vai depender de cada um. Por exemplo, no mês passado teve um curso. Uhum. Esse curso foi presencial. Ele foi sexta-feira à noite online, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro, né? Ok. E aí a gente faz uma jornada passando por todos, falando da essência, falando dos comportamentos, falando dos instintos, que ainda é uma outra coisa que ainda não dá tempo de abordar aqui, ficaria muita coisa aqui, Uhum. mas assim, é, fazendo induções para as pessoas sentirem a energia do corporal, do mental, do Uhum. emocional, e aí ela sai, né? Aí sai com uma apostila e sai com eu me Uhum. achei. Ou então, eu estou em dúvida entre esse e esse, mas vou continuar procurando. Então, É esse é um dinâmico. formato, é dinâmico, tá? Uhum. Ou então, às vezes, também depende muito de cada um. Uhum. Quando é individual, eu sempre falo assim, olha, eu não posso te dizer que vamos botar 9 tipos, 9 Uhum. atendimentos. Eu não posso dizer que em 9 você já vai entrar. Por quê? Porque às vezes, Certo. quando é individual, às vezes a gente está falando, né? E Uhum. aquele tipo mexeu mais com a pessoa, então vai ter mais perguntas. A gente Sei. vai levar mais tempo, então pode ser que leve menos ou leve mais, né? Uhum. Mas acredito que mais ou menos uns 10 atendimentos individuais e dentro de um curso, né, já é Uhum. para se achar. E aí é que a brincadeira começa, porque depois que se acha, aí é que, opa, entendi para onde eu vou, o que que eu faço, no que isso me ajuda. Esse final de semana agora, né, inclusive vai ter a continuação, que é Eneagrama no caminho das flechas, que a gente já está falando de desenvolvimento. Então, são as pessoas que fizeram outro, que querem dar continuidade, vão estar entendendo para onde elas têm que ir para chegar perto da essência. Aí o Olha, Enneagrama passa a ser uma ferramenta de como ela me ajuda, né, uhum. nessa segunda parte, tá? Ai, muito legal. Eu acho que eu vou fazer esse curso. Eu Será um quero prazer, me conhecer mais ainda, né? será Quem um sabe prazer. eu descubro coisas que eu não tinha consciência, né? Aham. Que como eu digo, a vida me ensinou muita coisa, mas ainda tem muito mais a aprender, né? A vida é um mistério, de É um certo modo, mistério, é um mistério. não é? Será um prazer. Em outubro já tem gente se formando para outubro, uma outra turma de iniciante. Olha, mas Fala, tem quem que ser sabe? sempre presencial, tem que ser, ou você. Nesse formato de curso o dia inteiro, eu estou fazendo presencial. Aí eu estou fazendo Uhum, numa sala grande, né? Até porque por questões bem, um sei. pé direito é alto, né? Um espaço Uhum, maior e limita a quantidade de pessoas, né? entendi. Mas o individual não é presencial, o individual pode ser Uhum. online, né? Ah, Então, ok. são dois formatos, né?
Pode É ser. bom a gente saber. Quem Então, sabe, quem o quiser, por individual é favor. online, o individual é online. Exatamente. Você vai deixar também o seu contato, Raquel, para quem Deixo, com quiser te certeza. Deixo o procurar. Instagram, deixo sim com o WhatsApp, né? Uhum. É sempre um É, prazer. não, vai ser um prazer para nós também. Nós estamos já em cima da hora. Queria te Hum. passar o microfone para suas últimas considerações, por favor, Raquel. Muito obrigada. Tá, esse em cima da hora é o quê? 2 minutinhos, 5 minutinhos? Sim, pode ser. É Esteja à só para então deixa eu vontade. passar rapidinho pelas 3 tríades, Por favor. tá? Ok. Então a gente vem lá em cima, 8, 9, 1, a gente está na tríade corporal. Deixa eu Uhum. voltar aqui, né? Tá vendo? Então, são pessoas que estão mais voltadas para ação, para movimento, para fazer, né? Que tem como maior desafio aprender a lidar com a emoção da raiva, Hum. tá? Então, assim, ó, todos nós sentimos raiva, independente de onde nos encontramos, tá? Mas quem está aí no 891 vai ter isso aí como um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Hum. Então, a gente trabalha, já começa a entender corpo e qual é a emoção que eu tenho que ficar atenta. Quando a gente vai para a tríade do emocional, que é o 2, o 3 e o 4, também tem uma outra questão aí que tem que ficar atenta, que é o que distorce, que é a minha imagem. É eu aprender a lidar melhor com a vergonha. Então, perceba, vergonha também todos nós temos, mas entre o 2, o 3 e o 4, isso é mais central. E a primeira coisa que distorce nessas pessoas é o emocional. A primeira coisa que distorce nessas pessoas aqui do corporal é o corpo, é a ação, é que tipo de ação eu estou fazendo? Estou saindo sem pensar, fazendo tudo, ou eu estou tranquila entendendo o que eu estou fazendo? Né? Então, existe uma distorção no corpo quando vai descendo o nível de consciência, e existe uma distorção no emocional. Para finalizar, a gente tem a tríade do mental, que é o 5, 6 e o 7, que tem aí como maior desafio aprender a lidar com o medo. Então, olha que legal, medo, vergonha e raiva todos nós temos, mas quem está aqui no 5, 6 e 7, isso é central. E a primeira coisa que distorce é o quê? A mente. Então, fica aquela mente confusa junto com a energia do medo, né? Depois fica um corpo bagunçado com a energia da raiva, e depois tem um coração emocional bagunçado com a energia da vergonha. E aí a gente vai se encontrando com muito mais coisas, né? Que não dá para se achar. Não, e hoje em dia, com essa pandemia, eu acho que a gente está bem no limite, né, do medo, né? O medo Sim, equilibrado e o medo que já está causando ele subiu, né? doenças, exatamente. Subiu. E aí a É, gente vê movimentos diferentes com as pessoas que vêm da tríade, né? Bem porque interessante. é uma ameaça invisível. Isso. E isso perturba a gente, porque a gente Nos não sabe lidar com isso. Então, temos que manter um certo equilíbrio e bom senso para nos para. autoproteger, né? E Uhum. torcer, né? Para que ela não esteja presente nas nossas vidas, né? Com certeza, com É. certeza. Bom, eu quero agradecer muito pelo Nada. convite, porque para mim é sempre um prazer incrível, assim, eu venho com o meu coração mesmo, porque me faz muito bem essa ferramenta, junto com as outras que eu trabalho, mas essa em especial transformou muito a minha vida, não só a minha vida, mas transformou a minha forma de lidar com as outras pessoas e, consequentemente, com as pessoas que eu amo, minha família, né? Minha filha, então é sempre um Uhum. prazer saber que eu estou podendo, de alguma forma, nem que seja plantar uma sementinha aí, Ah, com certeza, eu me com sinto quem está alimentada. Hoje assistindo. eu, eu já estou realmente Gratidão, alimentada, espiritualmente gratidão. falando. Ó. Que Muito, bom, muito fico muito bom. feliz. Parabéns pelo movimento que você traz, pelo movimento que você faz, é muito bonito e é necessário, sabe? Exato. Todos nós temos que estar com esse olhar para que exista de fato essa transformação, né? Então é bem, bem, bem necessário. E eu não sei também depois quando você perguntou para deixar o contato, mas eu não sei, mas eu posso falar aqui qual é o meu Instagram, Sim, por favor. né?
Então, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, saber quando que tem os cursos, né? Outubro deve ter, não, outubro já vai ter, eu tenho que ver só se vai ser no início de outubro, no meio de outubro, o curso do Eneagrama, o primeiro, que é o das personalidades do iniciante, que é para a pessoa se entender e se conhecer, né? E aí me acha no @janela_quântica, que é o Janela Quântica, Ok, né? Com underline. fantástico. Não, muito obrigada. E eu gostaria já de aproveitar para todos nossa 49ª Happy Hour, dia 10 de setembro, com a doutora Roberta Constel, que vai nos presentear como: você sabia que o conflito tem uma dimensão sistêmica? Vamos descobrir. Uau, vou assistir, hein? É um tema bem Opa, interessante. Até muito. lá, até lá. Muito Um grande obrigada, gente. abraço.